Agora vamos para a parte da nossa reflexão. Todos esses jejuns, essa questão de oração, a prática do jejum era muito praticado pelos judeus, né, em Israel, mas nós encontramos na Bíblia também a questão dessa prática se estendendo a outros povos, né, outras nações. E a primeira vez que a gente vê até Deus enviando mensageiros saindo de Israel para outras nações, né, ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver o caso do chamado de Jonas, quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, né, que era uma cidade gentil, uma cidade que não tinha as práticas de Israel, uma cidade idólatra, e Deus então chama Jonas para ir pregar nesta cidade. E aí eu vou estar lendo aqui em Jonas capítulo 3, para a gente pensar um pouco sobre a missão de Jonas ali naquela cidade. Jonas 3, do capítulo 1, vou ler do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispões-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3, presta atenção. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quero dar uma pausa aqui para lembrar da questão do 40, quarentena, né? A quarentena que estamos vivendo hoje vem de 40. 40 dias no deserto, 40 dias de Moisés, depois de Jesus jejuando, né? E Nínive aqui, Jonas anuncia que em 40 dias ela seria destruída, ou seja, assolada, né? Versículo 5 diz aqui: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar a divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Então aqui a gente vê Jonas, quando chega e leva aquela mensagem, era de destruição da cidade. E hoje nós estamos vivendo tempos de destruição da nossa cidade, do nosso país, destruindo-se pelo vírus, né, que está aí acometendo essa enfermidade. O mundo inteiro está apavorado, está em pânico. E ali aquela cidade seria destruída pelo pecado daquela cidade, pelo distanciamento. Deus haveria de exercer juízo sobre aquela cidade. E hoje, o que está acontecendo no mundo? Por que está acontecendo essas crises, essa pandemia e esse vírus, fazendo com que as pessoas adoeçam, com que os países parem produção, para que a economia morra, e daí a pouco vem a morte, vem a fome, né? Vem as guerras, e tudo isso é o quê? O princípio das dores. São tempos, irmãos, que nós precisamos refletir, fazer leitura do que a palavra de Deus fala sobre os fins do tempo. Então nós estamos vivendo dias difíceis, dias do princípio das dores, né? Do que vai acontecer no mundo. Mas diante de tudo isso, nós vemos o quê? A questão do mensageiro de Deus. Hoje a igreja de Cristo é a mensageira de Deus, que precisa levantar a voz diante das nações e convocar as nações para se voltar para Deus, para se arrepender. E ali Jonas vai com essa mensagem, dizendo que se dentro de 40 dias aquela cidade seria destruída. Mas quando Jonas leva essa mensagem, o povo ali, eles dão atenção àquela mensagem, eles ouvem a mensagem, e ali eles passam a se arrepender. Aqui tem todos os rituais lá da cinza, né, do saco de pano, de cinza, e como símbolo de arrependimento. E eles fazem isso. E essa mensagem chega até o rei. E é importante saber que Nínive era uma cidade pagã. Era uma cidade que eles adoravam ao deus Dagon, né? Que era o deus Deus peixe, era metade
pessoas, metade homem, metade peixe, né? Então Deus Dagon e aquela cidade, aquele povo, eles uma cidade populosa da época, né? E eles então adoravam esse Deus, Deus Dagon. E também a deusa Nasci, ou Naxê, que era a deusa da água doce, né? E então eles adoravam esses deuses, eram idólatras, tinha pagãos, mas esse povo, Deus manda um mensageiro. E é interessante que quando a mensagem chega, o mensageiro chega, essas pessoas dão ouvido e passam a obedecer a Deus e se arrependem, né? E chega até o rei. E aqui nós vemos então a questão da convocação. Das formas, né, tipos de jejum que temos no Antigo Testamento era a convocação solene, que o rei, o profeta, né, o líder religioso convocava o povo todo para o jejum. E aqui nós vemos o seguinte, que aquele rei ouviu a mensagem de Jonas e foi e fez a convocação solene. E ali ele fez até para os animais, até os animais iam jejuar, não poderiam dar pasto para os animais, nem água. Era um jejum total, de comida, de alimento e de água, né? Então, esse rei, ele faz isso. E, e o que eu quero tirar aqui de lições, irmãos, é que em tempos de crise nós temos que nos unirmos e orar e clamar ao Senhor. Hoje o Brasil todo está clamando ao Senhor. Algumas pessoas têm questionado, digamos assim, têm resistido um pouco a essa convocação, dizendo que a pessoa que convocou, né, não tem autoridade, ou não sei, primeiro precisa conhecer, né? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em tempos de crise, nós precisamos nos voltar para Deus. E quando se tem uma convocação, primeiro que se é uma autoridade, a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades, desde que aquilo que está sendo decretado não seja contrário à palavra de Deus. Né? Então, se há um decreto aí, todo mundo ir lá em Aparecida, né, fazer um culto lá Aparecida, está contra a palavra de Deus, que é idolatria. Mas se o decreto não contradiz, não é contraditório para Deus, devemos sim ouvir isso com atenção. E é um tempo de clamor realmente, de buscarmos a Deus, né? Independente de quem está convocando. Em primeiro lugar, que a convocação, né, que foi feita não foi oficial, por ser um país, o nosso país ser um país que não tem uma religião oficial. Eu esqueci agora a palavra que se dá a isso, né? E fugiu totalmente agora a palavra. Mas não pôde ter uma convocação, né, do presidente de rede nacional, porque o país é um país que não tem uma religião oficial, então não pode ser feito isso. Mas o que nós temos que atentar, irmãos, é que essa convocação foi feita pelos líderes cristãos. E o que o presidente fez de convocar foi que ele ouviu os conselhos do cristão, ouviu os conselhos daqueles que o aconselham, né? E aqui nós vimos um rei também, que era um rei ímpio, um rei que tinha um rei idólatra, né, de uma nação idólatra, mas ele ouviu a mensagem de Jonas, enviado por Deus. E independente da forma como aquele rei cria, ele fez a convocação. E o povo se voltou, e o povo jejuou, e Deus ouviu o clamor do povo e o arrependimento do povo, né? Então aqui eu quero deixar isso bem claro, que o que nós temos que pensar hoje, e ver aqui na palavra de Deus, é que essa convocação, esse texto aqui fala de uma cidade que ia ser destruída. Hoje nós estamos sendo ameaçados à destruição, por morte, de enfermidade, de fome, de economia, de falta de emprego, né? Mas hoje Deus nos convoca. Deus usa pessoas, né, para nos chamar, para nos convocar, né? Então, é tempo de refletirmos, de nos unirmos, né? Já passou o dia, muitas pessoas aderiram, muitos estão em oração, mas independente da sua posição política, o que eu quero que nesse tempo nós temos que deixar todo e qualquer tipo de convicção, não deixar as convicções, mas esquecer isso, e vamos nos unir em oração, clamar pelo nosso país, né?
independente de quem está clamando, se a pessoa realmente se tem uma vida, se crê em Deus, se não crê. Esse rei aqui era um rei idólatra, mas ele ouviu a mensagem, o mensageiro de Deus, né? Então, uma coisa que hoje nós temos que agradecer a Deus, eu quero compartilhar isso com vocês aqui, que nos últimos anos de governos no nosso país, depois da queda do militarismo, né, da ditadura, digamos assim, de 89 para cá, os presidentes, os nossos governantes, irmãos, quem era o conselheiro de um, era a mãe de Iná. Outro, quem era o conselheiro do outro? Não, o outro era ateu, não cria em ninguém. O outro conselheiro era quem? O João de Deus. O outro era ateia, ou ateu, né? E hoje, nós, pela graça e misericórdia de Deus, que hoje nós temos um presidente que tem os seus conselheiros cristãos evangélicos. E por causa desses conselhos, independente do que ele for, do que ele é, da tipo de caráter que ele tem, mas ele ouviu o conselho dos mensageiros, daqueles que lhe aconselham, e veja que diferença. Enquanto outros se aconselhavam com espíritas, né, ou era um ateu, hoje nós temos um governante que, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, ele tem se aconselhado com pessoas que creem em Deus e que creem na palavra de Deus, que são evangélicos. E daí essa convocação. Convocação porque foi aconselhado a fazer. Né? Então, eu quero deixar aqui esse texto da palavra de Deus, que aquele povo, quando eles ouviram, né, a convocação daquele rei que era idólatra, mas eles ouviram, e o rei convocou porque ouviu o mensageiro de Deus. E eles foram e clamaram a Deus, e Deus livrou aquela nação. Então hoje, nós somos os mensageiros de Deus. A igreja é a mensageira de Deus para o mundo. Que nós possamos aconselhar os nossos líderes, prefeitos, governadores, presidentes, né? E que uma vez esses ouvindo a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, que eles possam se voltar para Deus, acreditar em Deus e, no momento de crise, no momentos difíceis que estamos passando, podermos juntos clamar ao Senhor com a certeza que Deus é misericordioso, que Deus vai salvar a nossa nação e vai livrar a nossa nação desse vírus, que nós vamos poder vencer, passar vitoriosos, sem muitas perdas, né? Como já falei na outra mensagem de domingo, né? Que ali já era o apóstolo Paulo, sem muitas perdas, mas que nós possamos ser vitoriosos. Então, vamos unirmos, orar, clamar ao Senhor nesse momento, para que a gente possa, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que Deus nos ajude a ser os mensageiros de Deus, a proclamar e a realmente ter uma vida de oração a Deus, confiando que Ele vai dar a vitória. O Brasil vai se libertar e vai passar vitorioso. O mundo vai se voltar para o Brasil dizendo: no Brasil tem um povo que ora, tem um povo que crê no Deus vivo, tem um povo que clama, e Deus ouve as nossas orações. Que Deus abençoe, que nos ajude, que nós possamos vencer, né, essa batalha e vencer em oração, em jejum, como foi decretado, como foi convidado, né, em oração e jejum, mas principalmente com a fé que temos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus a todos abençoe. Tenha uma excelente semana, uma semana bem vitoriosa, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus.